Fala galera, que vocês são o professor Josimar. Vamos falar de funções de primeiro e de segundo grau. E detalhe, tudo no mesmo pacote. E aí, a ideia é fazer o que? Uma comparação entre essas duas funções. Você pode analisar também quando aparecer a função e comparar com o gráfico e vice-versa. Então olha só, primeira coisa que eu preciso ter em mente é que a função de primeiro grau ela é descrita de que maneira? F de x é ax mais b. Essa é a lei de formação da nossa função de primeiro grau. E a de segundo grau, como ficaria? Seria o quê? F de x, né, ou y, ax ao quadrado, grau 2, né, mais bx mais c. Isso aqui você já deve ter visto na equação de segundo grau. Então, o que acontece? Se eu tenho uma função, essa função vai me dar o quê? Um gráfico. E esse gráfico tem um nomezinho. Você sabe qual é o nome do gráfico de uma função em primeiro grau? Isso aí, uma reta. Muito bem. E a função de segundo grau? Qual que é o gráfico dela? Você sabe? Qual o nome, né, do gráfico de uma função de segundo grau? Isso é uma parábola. Então já temos aí, né, a lei de formação e o tipo de gráfico de cada uma, né, das funções aí citadas na nossa aula. Professor, só tem essas duas funções? Claro que não. Tem função trigonométrica, funções exponenciais, função de grau 3, grau 4 e assim vai. Mas isso aqui são aqueles tópicos que sempre tá lá na sua prova, não está no seu concurso. Então isso aqui você tem que ficar fera. Então vamos lá. Agora que nós sabemos o nome do gráfico, esse gráfico tem um comportamento. Sabia disso? Sabia não, professor. Agora você está sabendo. Então, a minha reta, né, ou o gráfico aí da função de primeiro grau, ela pode ser o quê? Nesse sentido, pode ser assim ou pode ser assim. Então, essa aqui nós chamamos de uma função crescente, né? Ela foi o quê? Crescendo. À medida que x vai aumentando, a minha resposta tende a aumentar. Em contrapartida, nós temos essa aqui, ó, decrescente. Porque até dessa forma para ser subjetivo, né? Aqui, ó, considera que isso aqui está o quê? Retinho, tá? É aqui a nossa função constante. Tudo bem? Ok. E a parábola, professor? Qual o comportamento dela? Então, vamos lá. Ou é uma concavidade voltada para cima, ou concavidade voltada para baixo. Certo? E tudo isso, o culpado é esse camaradinho aqui, ó, o A. No caso, na função de primeiro grau, é chamado de coeficiente angular, por isso dá essa inclinação da reta. Então, se o A for positivo, minha função é crescente. Se o A for negativo, menor que zero, decrescente. E para ser constante, o A tem que ser de que maneira? Ser representado? Isso aí. O A, né? O A aqui tem que ser igual a zero. Porque o A sendo igual a zero, o x não vai ter o quê? Influência na minha função. E aqui, quem vai ser o responsável por esse comportamento com cavidade para cima ou para baixo? Novamente, o A. Se você olhar para esse A e você vê que ele é positivo, já sabe que seu gráfico vai ficar com a carinha assim para cima. E se você olhar assim, né? Se ele for negativo, com cavidade voltada para baixo. Certo? Então nós teremos alguma coisa, né, parecido com isso aqui, ó. Tá vendo os nossos gráficos? Então você percebe aqui, ó, né? Nesse caso aqui já falamos por último, né?
com cavidade para baixo. Meu A tem que ser negativo. Se você olhar aqui, ó, o A está dando menos 2. Negativo para baixo. E aqui, ó, meu A vale quanto? Vale meio, positivo. Tudo bem? E aqui, ó, nesse caso aqui eu vou dar um exemplo, né? Qual que seria uma função com meu A positivo? Era só escrever aqui, ó, f de x, colocar aqui 2x menos 1. Tá vendo aqui, ó? O meu A tá positivo. E aqui, ó, A negativo. Teria uma função, ó, f de x menos 3x menos 5. Então tá aqui, ó. Meu A tá dando menos 3. E a resposta, né? É só lembrando que essas funções não tem nada a ver com esse gráfico. Nesse gráfico, o comportamento dele aqui, os valores aqui no caso do B, positivo, tá vendo aqui, ó? Tá acima do eixo X, né? Meu Y aqui, ó, ele é positivo. Então, vou colocar ali para, se fosse para considerar, vou botar aqui um mais aqui, né? Para ficar um pouco mais parecido com esse gráfico. E aqui seria também o que? Positivo. Tudo bem? Então fica aí. Espero que você tenha gostado, tenha entendido aí essa ideia, né? Essa comparação entre um gráfico e outro, entre uma função e outra. A lei de formação. Lembrar que função de primeiro grau é uma reta, de segundo grau é uma parábola. O comportamento, né, crescente, decrescente, constante. E para a parábola, com cavidade para cima e para baixo. Isso é importante porque às vezes você tem lá um exercício onde ele te dá o quê? Uma função. Ele te dá aqui uma função. Ele te pede o quê? Qual que é o esboço do gráfico. Ele vai dar um exercício lá com vários gráficos e te deu o quê? Uma função. E você consegue aí eliminar fácil, fácil com essas informações aí desse vídeo de hoje. Tudo bem? Então, espero que tenham gostado. Curte, comente, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E até a próxima.